Outra coisa, pessoal, para o recrutamento e seleção, uma dica que eu sempre também percebo nas empresas que é subutilizada. A descrição de cargos, ela serve, a primeira função dela é do recrutamento e seleção. Ou seja, o recrutador ele tem que estar com a descrição ali na mão para saber selecionar o candidato dentro daqueles requisitos. Se uma descrição bem feita, você vê lá no nosso modelo de descrição de cargos, uma descrição bem feita, ela vai obrigar o recrutamento e seleção a desenvolver pequenos testes. Por exemplo, você precisa de uma pessoa que escreva bem. Vai trabalhar no marketing, vai ter que escrever, fazer post, ela precisa escrever bem. O recrutamento e seleção tem que aplicar um testezinho de redação. E aí tem que quantificar. Como que a gente faz isso? Fala, olha, numa redação de 15 linhas, por exemplo, eu entendo que é um bom português se a pessoa teve 2 erros. Se ela foi espetacular se ela não teve erro nenhum, mas eu aceito até 2 erros. Então, você está tendo uma métrica no recrutamento e seleção. Um outro exemplo, você vai contratar alguém para trabalhar no financeiro. E lá na descrição, na competência técnica, está que essa pessoa tem que saber usar calculadora financeira, fazer alguns tipos de operações que estão especificadas lá na descrição na calculadora financeira. O que o recrutamento e seleção faz? Depois que fez aquela primeira peneirada, que vem aquela turma mais qualificada, chama alguém do financeiro e pede para essa pessoa aplicar uma provinha na maquininha lá para ver se o candidato consegue fazer. Porque, gente, papel aceita tudo. Boca sai tudo. Chega na hora do vamos ver, às vezes a pessoa não tem aquela qualificação que falou que tinha, que estava no currículo. Então é função do recrutamento e seleção fazer esses testes, pequenos testes, para realmente conferir a competência técnica daquele candidato para aquela vaga. Fica a dica aí para você. Ainda falando para você de recrutamento e seleção, olha só, me perguntaram, e o estagiário, né? Bom, o estagiário, quando a gente trata de remuneração, ele não é um cargo que seja tratado como remuneração, mas é uma porta de entrada fantástica para a empresa, um bom processo de recrutamento e seleção focado em estagiário. Se você tiver um programa estruturado, como eu vou te dar a dica aqui, melhor ainda. Porque você contrata o estagiário. Você pode contratar, por exemplo, fazer um programa de estagiário para sua empresa. Vamos dizer que você contratou 10 estagiários para diversas áreas. Você faz um rodízio desses estagiários pelas áreas. Então, o estagiário ele vai passar 3 meses, por exemplo, auxiliando nas rotinas do RH, e você vai escrever o que é que esse estagiário pode desenvolver lá no RH, porque estagiário é para aprender, ele não sabe nada. Então ele vai cuidar de uma correspondência, sei lá, vai abrir e-mail, vai talvez aprender a olhar um ponto, coisa simples, né? Vai fazer arquivo, vai levar documentação, esse tipo de coisa simples. Você escreve o que ele vai fazer. Ele passou 3 meses lá. Acabou esse período de 3 meses lá no RH, ele vai para uma outra área. Mas antes disso, você chama o gestor da área onde ele está, nesse exemplo nosso do RH, chama a pessoa que contratou e vai, junto com o estagiário, fazer uma avaliação dele com base naquilo que você escreveu que ele ia ter que fazer na área, que ele ia ter que aprender lá na área. Ah, vamos lá, ele aprendeu bem a fazer arquivo? Aprendeu. Que nota? Usa uma pontuação inteligente, pontos pré-determinados. Tem uma dica lá no avaliação de desempenho. Pontos pré-determinados. Ele aprendeu bem? Aprendeu. Beleza, nota 9. Ele aprendeu bem a lançar o ponto de funcionários? Dá uma nota. Aí você vai ter uma nota de avaliação para esse estagiário. Com isso, ele vai passando pelas outras áreas da mesma metodologia. Ele vai ficar mais 3 meses no financeiro, 3 meses no marketing, 3 meses na contabilidade. Você vai dando uma espalhada nele para ele poder aprender sobre os processos da empresa, não só de uma área. Mas aí você faz um programa para esse estagiário ter uma progressão na empresa depois. Aí surgiu uma vaga lá no financeiro. Vamos avaliar como é que foi o estágio dele lá. Qual foi a nota dele? Ele se deu bem naquela área? Talvez esse aqui não, esse aqui se deu bem no marketing. Então você tem uma avaliação mais técnica, deixa de ser no olhômetro, entendeu? Você tem notas, você tem critérios.
E conforme esse estagiário for evoluindo, você pode ter um pequeno programa de remuneração para cada 6 meses você dá um plusinho ali para ele. Aumenta um pouquinho a bolsa dele, dá uns 50, 100 reais assim a título de estímulo. E aí você vai ter aderência nesse profissional na sua empresa e vai estar assim abrindo um espaço maravilhoso para um crescimento profissional do colaborador, do estagiário e para a empresa, enriquecendo os processos da empresa com uma pessoa melhor preparada. Fica aí a dica para você.